Sabe, no nosso mundo, a gente é o tempo todo incentivado a colocar as coisas em caixinhas separadas, né? A biologia fica lá no laboratório, a psicologia fica no divã do terapeuta e a fé? Ah, a fé fica para o silêncio do nosso coração. Mas e se essa separação for, na verdade, a raiz de muitos dos nossos problemas? E se aquilo que Deus uniu, mente e coração, corpo e alma, o que a gente vê e o que a gente não vê, nunca devesse ter sido separado? A batalha mais importante da nossa vida, ela não acontece lá fora, em campos de guerra distantes. Ela acontece aqui dentro, no território silencioso dos nossos pensamentos. Cada pensamento, cada conexão que o nosso cérebro faz, é um ato que ecoa por todo o nosso ser. E é exatamente nessa conexão que a gente vai mergulhar fundo hoje, explorando como a ciência e a fé, quando a gente olha para elas de um jeito integral, oferece um caminho muito mais completo para uma transformação de verdade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cristão Integral. O nosso propósito aqui é bem simples: cultivar uma fé que pensa e uma mente que ama a Deus, juntando o rigor do intelecto com a profundidade da devoção. Se esse conteúdo que a gente vai conversar hoje aquecer o seu coração e também aguçar sua mente, a gente pede que você curta este material e compartilhe com quem possa se interessar. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considere seguir o nosso canal. A sua participação é muito importante para que essa reflexão chegue a cada vez mais pessoas. Hoje, a nossa jornada vai nos levar para dentro de um livro que tem gerado muito debate, muita conversa e também muita esperança. Ative Seu Cérebro, da neurocientista doutora Caroline Leaf. Mas olha, a nossa intenção aqui não é só fazer um resumo das ideias dela. A gente quer ir além. A gente quer pegar essas ideias e analisá-las com cuidado, usando as lentes do aconselhamento bíblico de linha reformada. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente parte de um princípio. A Bíblia é a nossa autoridade final sobre quem nós somos. E que todo problema, por mais que pareça ser só físico ou psicológico, tem raízes bem profundas na condição espiritual do nosso coração. Então a gente vai descer além dos circuitos do cérebro para investigar o que de fato move a gente, as nossas motivações, os nossos desejos e, no fundo, a nossa adoração. Então, este aqui é o mapa da nossa viagem. A gente vai seguir uma estrutura bem clássica de análise, tá? Primeiro, a gente vai explorar a tese que a doutora Leaf apresenta, essa promessa fascinante de um cérebro que pode ser renovado pela força do nosso pensamento. Depois, a gente vai apresentar a antítese, ou seja, o contraponto, a perspectiva da teologia bíblica que aponta para o coração como o verdadeiro centro de comando. E, por fim, a gente vai buscar uma síntese, um caminho para juntar as ferramentas da neurociência mais debaixo do senhorio de Cristo e do poder da sua graça. Prontos? Então vamos começar. A gente começa, então, explorando com muito respeito e atenção a ideia central do trabalho da doutora Leaf. E é uma tese, olha, muito poderosa e otimista, que vai na contramão daquela visão meio fatalista que dominou por muito tempo a nossa forma de pensar sobre o cérebro e a genética. A ideia que resume o livro todo é basicamente essa: a mente controla a matéria. Por décadas, a gente foi ensinado a se ver quase como refém da nossa biologia, não é? Se os seus genes apontam para depressão ou se a química do seu cérebro está toda desregulada, parece que não há muito o que fazer. A gente é só vítima de uma máquina que veio com defeito. A doutora Leaf bate de frente com essa ideia. Ela defende que o nosso pensamento consciente não é um passageiro passivo nesse processo, ele é o piloto. O que a gente pensa, a maneira como a gente escolhe focar nossa atenção, tem um poder real, físico, mensurável, de alterar a estrutura do nosso cérebro e, por consequência, a saúde do corpo inteiro. E o pilar científico que sustenta tudo isso é o conceito de neuroplasticidade. O que é incrível aqui é ver como uma descoberta da ciência, que é relativamente recente, ecoa uma verdade espiritual que é muito antiga. Neuroplasticidade significa, de forma bem simples, que o cérebro não é um hardware fixo, sabe? Não é uma peça que foi instalada na infância e pronto, não muda mais. Pelo contrário, ele é muito mais parecido com um software dinâmico que está sendo reescrito e atualizado o tempo todo pelas nossas escolhas e pensamentos. Para a autora, a ciência está finalmente provando o que a Bíblia já dizia há 2000 anos, lá em Romanos 12, verso 2, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E as implicações disso são gigantescas. Um pensamento não é só uma ideia que flutua na nossa cabeça. É um evento real, elétrico e químico com consequências reais. Segundo a doutora Leaf, a gente pode de propósito identificar padrões de pensamento tóxicos, tipo a amargura, o medo crônico, a autopiedade e, com esforço consciente, enfraquecer essas conexões no cérebro para construir outras novas e saudáveis no lugar.
A coisa fica ainda mais profunda com o conceito de epigenética, que sugere que as nossas escolhas de vida podem ligar ou desligar certos genes. E a autora faz uma conexão direta disso com passagens como a de Êxodo 20, que fala sobre a inequidade dos pais sendo visitada nos filhos, sugerindo que existe talvez um mecanismo biológico de como os padrões de uma geração podem impactar a próxima. Então, a tese da doutora Leaf não é apenas um diagnóstico, é uma mensagem de esperança biológica. Ela aponta para o fenômeno da neurogênese, que é o nascimento de novas células cerebrais que acontece todo santo dia, como uma prova física da promessa de Deus de que suas misericórdias se renovam a cada manhã. É como se, a cada novo dia, a gente recebesse um novo exército de neurônios, prontinhos para serem recrutados na construção de uma mente mais saudável, mais alinhada com a verdade. A promessa é clara: nós temos o poder, através da nossa mente, de remodelar nosso próprio cérebro. Ok, a teoria é fantástica, mas como é que essa transformação acontece na prática? A doutora Leaf não fica só na teoria. Ela propõe um método bem sistemático, bem prático para a gente aplicar esses princípios. Um programa que ela chama de Plano de Desintoxicação Cerebral de 21 dias. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. O coração do método dela é um processo de 5 passos. O primeiro é coletar. É o momento de se auto-observar, sabe? De identificar e capturar aquele pensamento tóxico específico que você quer mudar. O segundo é a reflexão focada. É parar e analisar esse pensamento de forma crítica. De onde ele veio? Quais as consequências dele? Que mentira ele está contando? O terceiro é escrever. Tirar o pensamento da cabeça e colocar no papel. Isso ajuda a gente a olhar para ele de fora, a analisá-lo com mais clareza. O quarto passo é revisitar. Aqui é a hora da reconstrução. É quando você cria ativamente um pensamento novo e saudável para substituir o antigo. E o quinto é o alcance ativo, que é colocar o novo pensamento em prática com ações e comportamentos concretos para fortalecer esse novo caminho no cérebro. E por que 21 dias? Bom, esse número 21 não é aleatório, não. A autora se baseia em pesquisas que mostram que a gente precisa de pelo menos 21 dias de repetição consistente para que um novo caminho neural se estabilize e se torne uma memória de longo prazo. É o tempo que o cérebro leva para que as mudanças nas proteínas consolidem esse novo hábito mental. A ideia é que a disciplina, a consistência, pode literalmente solidificar um novo jeito de pensar dentro do nosso cérebro. A metáfora que a autora usa é muito forte. Ao seguir esses passos, é como se a pessoa estivesse fazendo a sua própria cirurgia cerebral, mas sem bisturi. Ela estaria no controle, podando ativamente as conexões de pensamentos destrutivos e nutrindo o crescimento de novas conexões saudáveis. É uma visão que dá muito poder, muita agência para o indivíduo. Mas essa visão, por mais animadora que seja, nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se a mente é a cirurgiã, quem ou o que é que guia a mão dessa cirurgiã? E é aqui que a gente faz a nossa grande virada para a perspectiva bíblica. Agora, vamos examinar essa tese com uma lente diferente, a lente da teologia bíblica. E olha, o nosso objetivo aqui não é invalidar a ciência de jeito nenhum, mas é colocá-la no seu devido lugar. A neurociência descreve com brilhantismo o como os pensamentos mudam o cérebro, mas a teologia nos pergunta o porquê os nossos pensamentos são do jeito que são. E para isso a gente precisa mudar o nosso foco do cérebro, o órgão, para o coração, o centro espiritual do nosso ser. Essa é a pergunta central que a perspectiva reformada nos força a fazer. Se a mente é o centro de comando com o poder de religar o cérebro, a pergunta inevitável que nos leva para a raiz de quem somos é esta: o que ou quem controla a mente? Será que a mente é realmente a fonte primária de tudo? Ou será que ela mesma é serva de um mestre mais profundo, um centro de controle que dita para onde ela vai e o que ela deve priorizar? A resposta que a Bíblia nos dá de forma consistente está no conceito de cardia, a palavra grega para coração. Na visão bíblica do ser humano, o coração não é só lugar das emoções em oposição à razão. Não, ele é o centro de comando de todo o nosso ser. É como diz Provérbios capítulo 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso quer dizer que a nossa vontade, o que a gente escolhe, os nossos afetos, o que a gente ama, a nossa cognição, o que a gente pensa e o mais importante de tudo, a nossa adoração, a quem ou a que a gente serve, tudo isso nasce no coração. A mente nessa visão não é a rainha no trono, ela é na verdade a primeira ministra que executa as ordens da rainha, que é o coração. E essa percepção nos leva a uma conclusão teológica radical. Não existe pensamento neutro. Cada linha de raciocínio,
cada preocupação que tira o nosso sono, cada fantasia que a gente alimenta na mente, tudo isso é um ato de adoração. Os nossos pensamentos são como um sismograma, sabe? Eles registram os tremores do nosso coração. Eles sempre revelam o que o nosso coração valoriza mais, o que ele mais teme e onde ele coloca a sua confiança final. Se o coração adora o controle, a mente vai produzir pensamentos de ansiedade. Se o coração adora ser aceito, a mente vai produzir pensamentos de medo da rejeição. É simples assim. Armados com essa compreensão do coração como o verdadeiro centro de controle, a gente pode agora aprofundar nossa análise e oferecer um diagnóstico teológico para o que a doutora Leaf chama de pensamentos tóxicos. Vamos além do sintoma no cérebro para encontrar a raiz espiritual do problema. Aqui está a diferença fundamental, o pulo do gato. A neurociência, por sua própria natureza, descreve aquilo que a gente pode observar. O pensamento tóxico, o padrão neural que não funciona bem, o desequilíbrio químico. Ela descreve o fruto. A teologia bíblica, por outro lado, cava a terra para examinar a raiz, o coração idólatra. A Bíblia nos ensina que um pensamento tóxico raramente surge do nada. Ele é, quase sempre, o fruto amargo que cresce de uma raiz de idolatria, que é o ato de colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus como a nossa fonte de identidade, de segurança ou de felicidade. Vamos usar a ansiedade como um exemplo prático. Neurologicamente, a ciência descreve muito bem como uma resposta de luta ou fuga que está hiperativa, inundando o corpo com hormônios de estresse como o cortisol. Ok, mas o aconselhamento bíblico pergunta: o que está disparando esse alarme o tempo todo? A resposta, muitas vezes, é que a ansiedade é o sintoma de um amor desordenado. Quando o nosso coração transforma um bem criado, como ter o controle do futuro, ter conforto material ou ser aprovado pelas pessoas, em um ídolo, em algo que a gente precisa ter para ser feliz, ele começa a exigir desse ídolo garantias que só Deus pode dar. E como esse ídolo, claro, sempre falha, o coração entra em pânico. O corpo, então, só reflete essa crise espiritual. Tentar ser o seu próprio Deus é estressante, e o cortisol é a prova física dessa idolatria. E é exatamente nesse ponto que qualquer abordagem que dependa só da nossa força de vontade, só da técnica, encontra o seu maior obstáculo. A ideia de que a gente pode, por conta própria, simplesmente decidir pensar diferente, bate de frente com a confissão dolorosa do apóstolo Paulo e com a experiência de todo cristão sincero. Aqui, a teologia nos apresenta a doutrina da depravação total. Isso não quer dizer que somos o pior possível, mas que o pecado afetou todas as partes do nosso ser, nossa mente, nossas emoções e principalmente nossa vontade. A nossa vontade está presa. A gente sabe o que é o certo, mas não temos em nós mesmos o poder de fazer isso de forma consistente. A gente precisa, desesperadamente, de um poder que venha de fora de nós. E então, chegamos ao momento da síntese. A gente apresentou a tese da neurociência e a antítese da teologia bíblica. Como é que a gente constrói uma ponte entre esses dois mundos? A resposta não é jogar as ferramentas fora, mas redimi-las. É olhar para elas não como instrumentos de uma vontade autônoma e poderosa, mas como canais através dos quais a graça de Deus pode trabalhar em nós. A gente pode pegar aquela mesma estrutura de 5 passos da doutora Leaf e dar um novo significado para ela. Não como um exercício de autoajuda, mas como uma estrutura para as disciplinas espirituais clássicas. Coletar se torna o autoexame em oração, pedindo para o Espírito Santo sondar o nosso coração, como no Salmo 139. Reflexão focada se torna meditação na palavra, confrontando as nossas mentiras com a verdade de Deus. Escrever se torna a prática da confissão específica e do arrependimento, dando nome ao nosso pecado. Revisitar é o ato de pregar o evangelho para nós mesmos, fixando a mente não em pensamentos positivos genéricos, mas nas promessas específicas de Cristo. E alcance ativo é a obediência pela fé, agindo de acordo com a nova identidade que a gente tem em Cristo. O motor da mudança não é a nossa força de vontade, é a graça de Deus fluindo através da nossa disciplina. O ponto crucial da nossa síntese é este. A verdadeira e duradoura neuroplasticidade que nos faz mais parecidos com Cristo não começa com a nossa iniciativa. Ela começa com a iniciativa de Deus em nosso favor. A base de toda mudança é a justificação, o ato de Deus nos declarar justos em Cristo, não por mérito nosso. A partir dessa base segura, a gente entra no processo de santificação, onde o Espírito Santo vai, aos poucos, nos transformando. A graça sempre vem antes do nosso esforço. A nossa disciplina não gera mudança, ela nos coloca numa posição de receber e cooperar com a mudança que Deus já está fazendo. Essa distinção aqui nos mostra a diferença gritante.
O chamado da Bíblia para renovar a mente é radicalmente diferente do pensamento positivo que a gente vê por aí. Nós não somos chamados a pensar coisas boas sobre nós mesmos, mas a pensar os pensamentos de Deus revelados na sua palavra. O objetivo não é o autoaperfeiçoamento, mas a adoração. É tirar o foco de nós mesmos e colocar na beleza e na glória de Cristo. E o método não é esvaziar a mente de coisas negativas, mas enchê-la ativamente com a verdade, com a riqueza e a profundidade das Escrituras. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de análise. O que a gente aprendeu nesse diálogo entre a neurociência e a teologia? A gente aprendeu que a complexidade da nossa criação é um convite à humildade e à adoração. E a grande conclusão é que a nossa biologia e a nossa teologia não podem ser divorciadas. O nosso cérebro precisa desesperadamente da graça. Esta é a nossa síntese final. Nenhuma técnica de pensamento, por mais sofisticada que seja, pode curar a idolatria do coração. Nenhum exercício de 21 dias pode apagar a nossa culpa. As nossas sinapses, marcadas por anos e anos de padrões pecaminosos, precisam do perdão que foi conquistado na cruz. A neurociência pode nos dar um mapa das estradas do nosso cérebro, mas só o Espírito Santo tem o poder de nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz. A verdadeira saúde integral não é a ausência de sintomas, mas a presença capacitadora de Deus em uma vida totalmente rendida a Ele. E para quem quiser se aprofundar nessa reflexão, eu sugiro a meditação nessas 3 passagens que são fundamentais. Provérbios nos lembra da centralidade do coração. Jeremias nos alerta sobre como ele é enganoso e aponta para Deus como o único que pode realmente sondá-lo. E Romanos nos dá o mandamento e a promessa de uma transformação que acontece de dentro para fora, pela renovação da mente que é operada pelo poder de Deus. E a gente encerra com uma pergunta para aplicação pessoal. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual padrão de pensamento, qual fortaleza de idolatria em particular precisa ser confrontada e derrubada na sua vida? Não com a força da nossa própria vontade, que é fraca, mas com as armas poderosas que Deus nos dá. A oração, a palavra e a comunhão com os irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para essa batalha que é contínua. Muito obrigado pela sua companhia nesta jornada de reflexão, que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, buscando uma vida que seja verdadeiramente integral. A gente se vê na próxima.